Meditar nesta oportunidade na Palavra de Deus, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditar na Palavra. Estamos meditando no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 5. Não vou ler porque já lemos em outra reflexão. E para que a gente também ganhe tempo. Uma passagem que está escrita nas Escrituras como alerta, aviso nosso, que aconteceu sobre a nação de Israel, aquele povo que foi escolhido por Deus. Devemos observar uma coisa. A Bíblia deixa muito claro e não fica no papel escrito como está revelado a palavra de Deus, mas no coração de cada ser humano, vai mostrar realmente se o Espírito Santo, se Deus está reinando em cada vida. A gente sabe que paz, amor, são duas virtudes que vêm do trono, que é o próprio Deus na vida do homem e da mulher, que é muito importante. Assim como o corpo não sobrevive sem o alimento natural, material, precisa todos os dias a gente se alimentar, merendar pela manhã, almoçar, jantar e por aí por diante. O corpo precisa de vitamina e vai por aí. O corpo espiritual não é diferente. O homem sem paz, ele vive em guerra consigo mesmo, em guerra por onde passa. O homem sem amor, ele é obcecado, seco, sem a presença de Deus e não é feliz. Porque a paz que vem de Cristo, você pode estar na maior aflição que você esteja. A sua alma fica de pé. Encontramos na palavra do Senhor vários exemplos, homens que passaram por um momento difícil, mas eles receberam de Deus paz e amor e passaram glorificando a Deus. Israel aqui está com um aviso de Deus de perecer e Deus sair do meio deles. É de preocupação de cada um que entende, deve saber que Deus, ele é um espírito. Deus a gente não vê. E para Deus reinar, como já falei, é preciso estar em comunhão com Ele. E não tem possibilidade de a mim ou você estar em comunhão se estiver desligado da palavra de Deus. Em outras palavras, se estiver vivendo caído no pecado. Ninguém pode dizer que não peca. Falhar é uma coisa, viver no pecado é desobediência. E aí onde você vê onde Israel caiu várias as vezes na história do povo de Israel. E várias vezes também Deus entregou eles na mão dos inimigos que eram inimigo de Deus, inimigo deles. Você vê como Deus inverte o quadro. Então, o sentido direto, sem dar rodeio, se não obedecer, não tem paz. Por que é que a Bíblia diz que para dar a paz de Cristo, essa paz que não é da gente, é que a paz e o amor a gente se recebe após fazer uma aliança, e a Bíblia deixa claro que não convém receber paz de quem sauda. Por quê? Essa virtude não deve ser correspondida com a pessoa que não tem paz, ou que não fez uma aliança, porque não tem. Como é que a pessoa tem paz e vive desejando mal aos outros? Né? A lista, se a gente for entrar em tese, aqui o tempo se esgota e não tem como. Mas
A Bíblia deixa claro que quem tem paz espiritual, você tem Deus interiormente. Quem tem paz de dentro para fora e não de fora para dentro, você vai ver os frutos, você vai ver aquela pessoa vivendo uma vida reta, íntegra, porque tem paz. Nada vai tirar ele ou ela da presença de Deus. Quando você vê o capítulo completo de 16 de Jeremias, você vai ver Deus aborrecido, Deus estabelecendo um juízo, um julgamento sobre Israel terrível, por causa de Israel mesmo. Não foi Deus o culpado, porque Deus nunca é culpado do ser humano sofrer. Foi o próprio Israel que deixou Deus, não foi Deus que deixou eles, foi eles que deixaram a Deus. Então, quando o homem e a mulher deixam de seguir os padrões, eu não estou falando de religião, eu toco sempre em religião porque é um sentido, é o que mais tem nos nossos dias. Não é seguir religião, é seguir o ensinamento, os mandamentos da palavra de Deus. Não adianta você fazer parte de uma religião e a Bíblia não estar no seu íntimo, você não vai ter paz. É por isso que a gente vê muitas pessoas que fazem parte de alguma religião aí amargurado, frustrado, não perdoa, vive uma vida ao contrário, né? Vai até para a congregação, vai como ovelha, mas não é ovelha, porque ovelha, você não vê ovelha exteriormente pela roupa, você vê ovelha pelo o caráter. A árvore é conhecida pela os frutos e não pelas folhas. Não se encante com folha, não. Não se embeleze, não. Que isso é coisa que quem não tem discernimento, não tem conhecimento espiritual. Você vê até homens, pessoas que estão pregando, se encantando com a aparência. Vai buscar a Bíblia, rapaz. Vai buscar a revelação de Deus para você, Deus abrir os seus olhos, para você aprender a olhar para as pessoas. É interessante, já veio, eu já vou abrir aqui, abrir entre aspas. É interessante que tem pessoas que pregam até ensinam e não sabem olhar para a pessoa e não tem conhecimento de Deus para ver, além da aparência. Aí julga o errado por certo e o certo por errado. É a primeira coisa de uma pessoa que não tem direção de Deus. Outra coisa, se deixar se levar por qualquer palavra. Satanás ele faz muito isso, ele tenta a mente e através de outras pessoas e fica jogando aquele bagulho e muitas pessoas, não estou me nem referindo à ovelha, me referindo a quem prega, quem ensina, porque tem uma coisa a mais. A ovelha tem um compromisso de obedecer para se salvar e quem ensina tem uma coisa a mais. Até que Jesus diz, quem mais der, mais será requerido, será cobrado. Então, a primeira coisa, vê Saul. Saul foi um homem de guerra quando o Espírito Santo saiu dele. Viu como foi que a Saul ficou? Saul ficou atribulado. De um homem vitorioso em guerra, porque Deus era com ele, passou a perseguir Davi. Quem tem paz não persegue os outros, porque não existe paz, já é ausência de guerra. Quem tem paz tem um espírito quieto, um espírito de fé, um espírito de amor, um espírito de confiança e um espírito de oração e de obediência. Então, se Deus tirar a sua paz, a pessoa fica em guerra. Em guerra que leva à destruição, porque a guerra espiritual não tem nada a ver com esta guerra que a gente está falando, esta luta carnal, infernal de Satanás neste mundo. Até a próxima. Se Deus permitir, queremos assim prosseguir compartilhando com todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.